E aí, então, eu chego ao ponto que a Flávia me pediu, que é a matemática como linguagem. Então, vamos tentar falar com isso. Eu falei para ela que ela me deu um desafio grande, viu? Porque não é fácil falar sobre isso, não. Mas eu vou tentar. Então, pensando em como organizar, né, as coisas, na minha cabeça as coisas são muito soltas, assim. Às vezes eu entendo as coisas, mas na minha cabeça elas são soltas. E para eu conseguir organizar isso e expor, às vezes é difícil. Eu preciso, talvez, melhorar na parte da retórica. Então eu fui pensar, né, matemática como linguagem. O que é linguagem? O que eu entendo sobre linguagem? E pensando sobre isso, eu vi que eu entendo que linguagem é uma forma de comunicar ideias usando a língua. E o que eu entendo por língua? Eu entendo que a língua, a nossa língua portuguesa, no caso, né, a nossa língua portuguesa, é um conjunto de símbolos que tem regras próprias que formam as palavras e regras que unem as palavras umas com as outras, né? Que nos ensinam a relacionar as palavras para formar as frases e assim por diante. Então, para mim, isso é a língua. E a linguagem, para mim, é a forma que a gente comunica uma ideia usando a nossa língua, certo? Então, primeiro, a gente precisa aprender a língua. Mas a gente vai meio que aprendendo junto também a linguagem, né? Não é algo assim separado em caixinha. Mas não tem como você compreender completamente uma linguagem de algo que é falado se você não souber a língua. Igual quando a gente vai num país que a gente, né, ou a gente assiste um filme de uma língua que a gente não faz ideia, que a gente nunca ouviu. A gente não consegue entender as ideias que estão querendo comunicar ali porque tem a barreira da língua. Então a língua é a primeira barreira a vencer, né? E eu entendo que é por isso que nas propostas do ensino da fase da gramática a ênfase é por tentar alcançar um domínio da língua e iniciar o processo de desenvolvimento da linguagem, que vai se dar até não sei quando, até a gente morrer de repente, né? E aí eu pensei num exemplo então, né, para tentar fazer essa distinção aí de língua e linguagem para mim. Então, quando eu falo a palavra quadrado, imagino que todo mundo saiba como se escreve quadrado, quantas letras tem, que letras são essas, e que consiga colocar a palavra quadrado dentro de uma frase. O quadrado é uma figura que tem os 4 lados iguais. Isso é verdade. Além disso, ele também tem os 4 ângulos retos. Isso já não sei se é verdade, porque eu não me lembro o que são ângulos retos. Você pode estar pensando aí. Bom, então é porque eu já trouxe aqui termos que têm um significado num campo específico, que é o campo da matemática. Então eu já usei termos que não são tão conhecidos, podem não ser tão conhecidos só dentro da língua portuguesa, né? Ele já traz uma ideia matemática embutida, certo? Então vamos ficar só com a palavra quadrado por enquanto. Quadrado se escreve com Q, Q-U-A, né? E assim vai, não é com C, é com Q. Língua. Linguagem. Como eu falei, vou ficar só na primeira parte da frase. O quadrado é uma figura que tem 4 lados iguais. Essa é uma coisa que acho que todo mundo consegue entender. O quadrado é uma figura que tem os 4 lados iguais. Comuniquei uma ideia, né? Comuniquei uma ideia. Agora, se eu falo assim, e esse quadrado dessa ideia, talvez seja, que eu acabei de comunicar, talvez seja a imagem de quadrado que veio na sua cabeça quando eu falei a palavra quadrado, né? Porque tem isso também. Quando a gente aprende a língua, cada palavra a gente tem uma imagem. Se a gente sabe o que ela é, né? Ou se a gente conhece os significados, a gente tem uma imagem mental daquela palavra. Vem algumas imagens na nossa cabeça, que na matemática é o que a gente chama da imagem conceitual, é a imagem dos conceitos. Então, você falou quadrado, vem uma imagem na sua cabeça. Agora, se alguém fala uma palavra que a gente não sabe o que é, não vem nada na nossa cabeça. E é por isso que a gente fala, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar nisso daí. E aí a gente quer saber, a gente quer ouvir uma explicação para a gente começar a formar imagens na nossa cabeça, né? Então, quando eu falei quadrado, é provável que tenha surgido algumas imagens aí na sua cabeça.
Agora, se eu falo assim, olha, com esse assunto de educação domiciliar, não vem se meter na minha decisão, não. Cada um seu quadrado. Quando eu falo essa frase, esse quadrado já não é mais aquele sentido do quadrado que veio na sua cabeça, né? Da figura, desse formato aqui, dessa figura aqui de 4 lados. Não é isso. Esse quadrado tem um outro sentido, né? Comunica uma outra ideia. E se é a primeira vez que uma criança, de repente, está escutando essa expressão, pode ser que isso para ela dê um nó na cabeça, ela não sabe do que você está falando, né? E aí, se ela for, ou ela vai ficar quieta, não vai falar nada, mas não vai entender nada, ou se ela for curiosa, ela vai perguntar, como assim cada um no seu quadrado? Talvez ela se imagine as pessoas dentro de um quadrado, né? Aí a imaginação flui. Mas se ela é uma criança curiosa, ela vai querer saber o que é isso que você está falando. E aí a gente explica, e assim vai se desenvolvendo tanto a língua quanto a linguagem, é assim que eu entendo. E é assim que eu quero fazer o paralelo da matemática como uma linguagem, que a gente também precisa trazer para o nosso vocabulário termos, definições que remetam a ideias matemáticas desde muito cedo. Porque se a gente não traz isso desde muito cedo para o nosso cotidiano, isso só vai aparecer no momento do estudo formal. E aí fica aquela coisa totalmente desconectada da vida, né? Não que a matemática possa ser aplicada à vida diretamente em tudo, mas quando criança dá para a gente fazer associações com quase tudo, e fica uma coisa difícil e chata, né? Então é isso que a gente precisa tentar romper. Então agora eu vou dar um exemplo para chegar então no que eu acho que é a matemática como linguagem. Eu vou fazer aqui um exercício com vocês, tá? Então eu vou desenhar aqui um quadrado, certo? Vou já mostrar aqui, ó. Então eu desenhei aqui um quadrado e eu coloquei que o lado desse quadrado mede L, certo? Como a gente já sabe que o quadrado possui os 4 lados com a mesma medida, não preciso colocar o L nos 4 lados, basta eu colocar em um só, que isso já comunica a ideia de que todos os outros medem L também, tá? Só um detalhe que eu esqueci de falar, ainda falando sobre a linguagem, né? Antes da linguagem matemática, que a linguagem eu também entendo que ela, além de ser pelo uso da língua, ela pode ser uma linguagem corporal ou uma linguagem por símbolos, né? Então, se eu faço esse desenho aqui, eu estou comunicando a ideia que é um quadrado. Então, eu posso comunicar ideias com símbolos, como placas de trânsito, como o símbolo que tem indicando onde é o sanitário feminino e o masculino. São símbolos que comunicam uma ideia. Então, é uma linguagem simbólica. E eu posso ter uma linguagem corporal, né? Uma cara de surpresa, ou uma cara de tristeza, ou de alegria. Isso é uma linguagem corporal. Ou mesmo se você pergunta para uma criança, quantos aninhos você tem? A criança faz assim, né? Então ela está comunicando a idade dela, que ela até saberia dizer que são 2 ou 3, mas ela comunica com uma linguagem corporal, tá? Então aqui eu estou comunicando agora uma ideia matemática, né? Porque aqui eu já estou falando de medida de lado de quadrado, então já passa um pouquinho só do português, né? Então eu estou comunicando uma ideia matemática, que a medida do lado desse quadrado é L, com símbolos, por enquanto. E agora eu vou comunicar uma ideia oralmente sobre esse quadrado aqui, tá? Então se eu falo assim, só existe um valor possível para o lado desse quadrado, para a medida do lado desse quadrado, para a área dele ser 9. Vou repetir. Só existe um valor possível natural. Natural são aqueles números que a gente consegue contar. 1, 2, 3, 4, 5. Só existe um valor possível natural para a medida do lado desse quadrado, para que a área dele seja 9. Se você se lembra como calcular a área do quadrado, que é o lado ao quadrado, né? O lado vezes o lado, você já deve saber que esse número ao qual eu estou me referindo é o número 3, né? Então eu comuniquei aqui uma ideia matemática. Dizer que só tem um número, que pode ser a medida do lado do quadrado, para a área, e aí eu preciso saber o que é a área. Como calcula a área?
para a área do quadrado da 9 e chegar à conclusão que esse número é o 3, isso é comunicar uma ideia matemática. Só que eu comuniquei oralmente, com a nossa língua portuguesa. Eu poderia ter escrito tudo isso por extenso, tá? Então eu estaria usando a nossa língua portuguesa, os símbolos da nossa língua portuguesa, para comunicar uma ideia que é uma ideia matemática. Quando a gente faz isso, eu já considero que a gente está usando uma linguagem matemática. Por quê? Porque aqueles termos que eu usei isoladamente, fora do contexto matemático, eles teriam um outro sentido. Mas dentro de um contexto matemático, eles ganham um sentido próprio desse contexto. Então, a palavra natural, por exemplo, né, que eu falei que é um número natural. Se a gente está fora do contexto da matemática, a palavra natural pode significar um monte de coisa, né? Ah, eu quero água, mas eu quero ela natural, eu quero ela a temperatura ambiente. Isso é natural, né? Eu quero dizer que isso não foi industrializado. Então, a palavra natural, ela pode ter vários sentidos. Só que dentro do contexto da matemática, quando eu falo número natural, direto eu tenho que pensar que são os números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. São esses os números naturais, tá? Então, é uma nomenclatura que só vai ser natural para mim, né? E aí esse natural no sentido de não ser estranho, só vai ser natural para mim se ela é muito usada. Então, se possível, não estou dizendo que tem que trazer essa nomenclatura para criança com 4, 5 anos, mas assim que for o momento, tentar trazer essa nomenclatura correta para ir absorvendo, assim como os números inteiros, os racionais, os reais, né? E ir caminhando junto com a criança na compreensão desses números, para quando tiver que falar do número, não falar no número, não chamar o número de uma outra coisa que não tem nada a ver, mas chamar da forma correta. Então agora eu vou escrever aqui uma frase e vou mostrar para vocês, tá? Só um minutinho. Bom, então eu escrevi aqui esta frase, com um monte de símbolo esquisito, tá? Eu vou passar aqui símbolo por símbolo. Então aqui eu tenho um E ao contrário. Desculpe. Esse E ao contrário é um símbolo que significa existe. Quando ele vem acompanhado aqui de um ponto de exclamação, não sei se está dando para ver direito, o E acompanhado de um ponto de exclamação, isso significa que existe um único. Talvez esse símbolo de pertence vocês se lembrem da escola, e o N com essa primeira perninha dobrada é o símbolo do conjunto dos naturais. Então essa primeira parte existe um único L que pertence ao conjunto dos naturais. Essa barra vertical, tal que, se lê como tal que, L ao quadrado igual a 9. Então, vou ler a frase inteira agora. Existe um único L pertencente ao conjunto dos naturais, tal que L ao quadrado igual a 9. Isso que eu acabei de ler foi exatamente aquela primeira ideia que eu quis comunicar oralmente, falando com a língua portuguesa, que só existe um número natural que vai fazer com que a área do quadrado seja 9. Só que aqui eu estou usando toda uma simbologia, que é uma simbologia própria do universo da matemática. Então, assim como a língua, como eu falei lá no início, que eu entendo que a língua portuguesa é um conjunto de símbolos que estão sujeitos a regras para formar as palavras e formar as frases e comunicar ideias, então, servindo a linguagem, aqui também a gente tem um conjunto de símbolos próprios da matemática que se unem com algumas regras para formar frases que comunicam uma ideia matemática. Então, é como se isso aqui fosse a língua matemática que comunica uma ideia. Então, quando eu uso essa simbologia para comunicar a ideia, eu estou usando a linguagem matemática. E é isso que eu entendo por linguagem matemática propriamente dito. O interessante é que isso aqui é entendido não só no Brasil, mas se você for para um outro país que fala uma outra língua, mas se você for para um contexto de matemática, a pessoa vai bater o olho nisso aqui e vai entender da mesma forma que a gente. Então é realmente um conjunto de símbolos
próprios não da nossa língua portuguesa, mas próprios do universo matemático. Então, eu entendo isso por simbologia matemática. Mas por que eu peguei esse exemplo aqui tão complexo? Porque eu quis realmente trazer, possivelmente, símbolos que vocês não se lembrassem ou que nem conhecessem, para vocês perceberem como é difícil decodificar primeiro a simbologia, para depois entender a ideia que está por trás. Então é por isso que quando as autoras defendem que na fase da gramática a gente deve levar a criança ao domínio da língua e da linguagem, para que então ela compreenda as ideias, isso está certo, isso está certo. Porém, na matemática, diferente da área da linguagem propriamente dita, né, da língua portuguesa, que eu entendo quando a Flávia sugeriu lá que se inicie pela memorização das poesias. Gente, aquilo fez todo sentido na minha cabeça. Como eu lamento não ter mais uma criança pequena para poder começar desse jeito, né? Então, com a Raquel, eu vou tentando fazer as adaptações, tapar os buracos e construir a partir daqui. Mas faz todo sentido começar pela memorização. Mas na matemática, eu acho que não faz tanto sentido assim começar pela memorização pura e simples, né? Eu não acho que faz tanto sentido você dar uma tabuada para uma criança que não sabe nem o que é multiplicar e mandá-la decorar e sair repetindo. Eu sei que há relatos, como no livro aqui da Susan Bauer e vários outros relatos de pessoas que fizeram isso e que dá certo. Eu acredito que pode dar certo. Eu acredito que qualquer método e qualquer escolha pode dar certo. Mas esses são os relatos que a gente lê de pessoas que fizeram isso e deram certo. Mas eu conheço uma infinidade, e eu não sei nem dizer realmente quantos, porque são os alunos que já passaram por mim ao longo de quase 30 anos de docência, uma infinidade de casos que deram errado, né? De crianças que foram submetidas só a ter que decorar e que a compreensão não chegou, né? E ainda que você esteja pensando assim, mas era um contexto escolar, na escola é diferente, né? Bom, eu estou vivendo aqui diariamente o exemplo com a minha filha, que decorou várias coisas e que não fazia sentido algum, né? Que ela ficava repetindo aquelas sequências lá da tabuada, não fazia sentido algum, e quando precisava dar conta, ela não sabia qual era o resultado. Então, para a minha realidade, para a minha casa, isso não funcionou. Mas eu não estou dizendo que isso não funciona, eu não estou colocando isso como regra, dizendo que não funciona para ninguém. Eu sei que para muitas pessoas funciona. E algumas pessoas têm mais facilidade de memorizar do que outras. Eu não tinha facilidade de memorizar, eu não conseguia decorar. Desde pequena eu não conseguia decorar muitas coisas, mas eu entendia a lógica da coisa, né? Então, eu conseguia chegar lá. Então, eu acho que na matemática a gente tem que ter muito cuidado com essas regras absolutas. Não, primeiro decora e depois entende. Não, se possível for. E a própria Susan Bauer e a Libotes e tudo que eu li e ouvi de educação clássica, elas próprias em relação à matemática fazem essa ressalva. A Susan Bauer, inclusive, ela foi bem enfática, né? Ela fala lá que memorizar os procedimentos sem a compreensão do que se está fazendo é um desserviço. Ela fala, não sei se foi com essas palavras que ela falou, mas foi essa a conotação que ela quis dar. Então dá para perceber que em relação à matemática a postura é um pouquinho diferente do que em relação à língua, quando realmente você decora um monte de coisa antes e depois as coisas vão fazendo sentido, você vai entendendo a lógica da linguagem, né? Até porque eu acho que na área da linguagem é diferente também, pelo que eu já falei. A gente está o tempo todo usando a língua e o tempo todo usando a linguagem, não só no momento do estudo formal. Então, por isso as coisas vão se conectando. Mas se você não tiver essa intenção de trazer o tempo todo, ou quase todo, os conceitos matemáticos para o seu cotidiano, as conexões não tem chance de acontecer. Então, a gente tem que intencionalmente tentar promover as conexões à medida que a gente vai informando, né, enchendo a cabeça, no sentido de encher a cabeça de informação sobre símbolos, definições, os fatos matemáticos básicos. Então, tem que caminhar meio que ali lado a lado. A aquisição e o domínio da língua matemática, de toda a simbologia,
e a compreensão das ideias, porque se não tem as ideias, não vai ter linguagem, né? Linguagem não é comunicar ideia. Se a gente quer desenvolver a matemática como linguagem, eu tenho que usar o símbolo para comunicar a ideia. Mas se eu só decoro, que ideia eu estou comunicando? Eu não estou comunicando ideia nenhuma. Eu estou só realmente sendo igual um papagaio. Então, na matemática, como isso não se constrói naturalmente, como eu acho que nas outras áreas acontece mais naturalmente, a gente tem que ser intencional em trazer simbologia e conceito junto para desenvolver a linguagem, né? Para gerar imagens, volta àquela questão da imagem, para gerar imagens conceituais e então a gente poder comunicar a ideia que está aqui, na imagem na nossa cabeça, né? O próprio conceito de número, que é uma coisa tão básica e elementar, há uma diversidade grande de imagens conceituais sobre o número. Se você fala para o seu filho, para sua filha, que o número... Essa caneta aqui está falhando, deixa eu pegar outra. Se você fala para o seu filho ou para o seu filho que o número 5 é só isso aqui, né? O símbolo 5, é só isso que ele vai absorver. Agora, se você falar no 5 e fizer o 5 de outras formas, então aqui é 5, no dado tem o 5, a minha família tem 5 pessoas, vamos pegar 5 pratos, algumas flores têm um formato de um pentágono, que é uma figura que tem 5 lados, então você está informando a mente do seu filho com várias imagens relativas ao 5. Né? Tem o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Né? O que é o penta? O termo penta, que está relacionado a 5. Então, o que é o pentacampeão? Então, você pode trazer esse conceito, pode e deve trazer os diversos conceitos e sentidos associados a um conceito para ampliar a imagem conceitual da criança. E é assim que a gente tem que fazer com tudo na matemática. É o que a gente faz com a língua portuguesa, só que a gente faz naturalmente, né? A criança nos ouve falando, no meio que ela está inserida, ela ouve falando e ela vai desenvolvendo isso naturalmente. Mas na matemática tem que ser mais intencional, certo? Então, voltamos à pergunta e tentando responder a pergunta inicial que eu fiz. Matemática é uma linguagem? Né? Será que você chegou a alguma conclusão depois disso tudo que eu falei? Ou ficou confuso? Ou eu fui falando tudo solto igual tá aqui dentro da minha cabeça? Olha que eu fiz um exercício grande para tentar colocar de uma maneira bem didática, hein? Não sei se eu estou conseguindo. Mas a minha resposta é que para mim não é exatamente uma linguagem, né? Por quê? Porque a matemática para mim ele é um conjunto de conceitos e ideias abstratas, né? E quando eu consigo comunicar essa ideia através de uma simbologia da matemática ou através de uma linguagem corporal, tá? Aqui eu estou comunicando uma ideia com uma linguagem corporal. Aqui eu estou comunicando uma ideia com uma linguagem corporal. Isso é um formato, né? Estou tentando fazer aqui um formato de um triângulo. Não sei se eu estou conseguindo, mas estou tentando. Isso aqui é um ângulo reto. Então, quando eu comunico uma ideia matemática com símbolos ou de uma maneira corporal, isso é a linguagem matemática. Mas a matemática em si, eu não considero que ela é uma linguagem, porque eu acho que ela é um campo do conhecimento que eu preciso acessar, eu preciso compreender aquela ideia. Então, ela se dá a compreensão da matemática pode se dar através de uma linguagem matemática. E quando isso acontece, quando a comunicação de uma ideia matemática se dá por uma linguagem matemática bem sucinta, volta a questão da estética, né? Quando eu mostrei aqui o exemplo daquela frase lá, do existe um único L natural, tal, que o L ao quadrado é igual a 9, escrito lá com a simbologia matemática e que aquilo pode ser compreendido em diversas partes do mundo. Imagina se eu fosse escrever isso tudo por extenso, né? Imagina que eu quero comunicar várias ideias matemáticas num texto matemático. Sim, existe texto matemático. Imagina que eu quero comunicar várias ideias num texto matemático. Se eu fosse escrever tudo por extenso, vai ficar uma coisa enorme e cansativa assim, de você olhar e ler. Já se eu comunico com as ideias matemáticas, às vezes fica uma coisa sucinta que está comunicando ali
conceitos totalmente abstratos e complexos. Então nisso tem uma estética, tem uma beleza, né? Já aconteceu comigo algumas vezes de pegar questões de prova de alguns alunos que normalmente a resolução é uma resolução meio padrão, meio longa, e alguém tem uma sacada e escreve assim, aquela coisa bonita, né? 3 linhas assim, 3 linhas consegue resolver a questão e brilhantemente. E aí a gente fala assim, aí você vai e mostra para o colega: olha que resolução linda que esse aluno fez. E a expressão é essa, é linda. É essa expressão que eu já usei várias vezes. Olha que lindo. Ou até quando a gente mesmo chega ao final de uma... Lógico que eu estou falando de uma matemática mais avançada, né? Não a da fase da gramática. Mas você está lá batalhando em cima de uma questão que você fica dias, às vezes dias, né? E quando chega no final você fala: meu Deus, que lindo, olha que lindo que ficou, como eu não vi isso antes, olha que maravilhoso, olha, e aí se torna tão óbvio e lógico, né? Que nesses momentos também eu sempre ficava maravilhada e falava assim: só Deus para fazer uma coisa tão perfeita assim, né? De fazer tanto sentido. E dá essa sensação de realização e de apreciação. E eu acho que isso tem a ver com a estética também, né? E é uma sensação que a gente só sente quando a gente passa por todas aquelas etapas. Quando a gente aprendeu a simbologia, quando a gente questionou e batalhou com aquilo ali para entender, né? Questionando, argumentando, e chega ao ponto de uma compreensão tal, que ainda não pode ser a total, se é que ela existe, mas é uma compreensão tal que faz muito sentido na minha cabeça e que eu consigo expor, escrevendo, explicando oralmente. São aquelas 3 habilidades descritas nas etapas da gramática, da lógica e da retórica. Isso no ano passado, foi ano passado, aconteceu isso aqui em casa com o meu filho mais velho, que faz engenharia, e ele estava lutando lá com um projeto da faculdade, e vários dias, às vezes ele vinha, me perguntava uma coisa ou outra sobre o assunto, né? Perguntando, né? Estava na fase do questionamento, perguntando uma coisa ou outra sobre a pergunta. Não foi: mãe, como eu resolvo isso aqui? Não, ele estava batalhando com aquilo, perguntando uma coisa ou outra sobre o assunto. E uns 2 dias depois, um dia ele chegou na mesa do almoço e falou: terminei, consegui, né? E era uma sensação de realização, de ter conseguido, de ter chegado ao fim, de agora então conseguir explicar aquele processo que ele passou. Isso é fazer matemática. Fazer matemática é conjecturar, você primeiro analisar uma situação, depois você conjecturar algumas hipóteses. Se eu for por aqui, será que dá certo? Você testar, errar. O erro faz parte, o erro não é vergonha, o erro é parte do processo da aprendizagem. E tentar de novo, conjecturar de novo, tentar de novo até chegar ao final, conseguir e ter uma satisfação com isso. Isso é fazer matemática. E comunicar para alguém, né? Isso é fazer matemática. É isso que os matemáticos fazem, os matemáticos profissionais, que muitos fazem. Mas que está tão longe da matemática que a gente propõe para as crianças na escola e agora em casa, né? Então a gente pode tentar mudar isso, a gente pode tentar proporcionar esse ambiente de fazer matemática para a nossa criança pequena. Quando ela está diante de um desafio, e ao invés de a gente dizer para ela como fazer, a gente tentar dar só alguns inputs necessários para que ela avance, né? Que a gente responda pequenas perguntas para que ela avance, para que ela faça as suas conjecturas e testes e reflexões e chegue a um resultado e venha te contar o que ela descobriu. Isso é fazer matemática, né? Isso é muito prazeroso e incrível. Então, é assim que eu encerro essa parte da matemática como linguagem. Espero que tenha ficado claro que é algo que a gente precisa desenvolver intencionalmente nessa fase da gramática. A gente precisa desenvolver a linguagem matemática. Então, a gente pode pegar livros, né? Não são muitos, infelizmente, mas há alguns livrinhos, principalmente para criança pequena, que se propõe a trazer alguma historinha baseada em números, em quantidades, né? Então, em formas. Dá para a gente trazer isso para as crianças pequenas, e aí a gente vai ampliando a imagem conceitual das crianças. E, posteriormente, jogos de raciocínio, jogo de tabuleiro, jogos de cartas,
jogo de estratégia, tudo isso está trabalhando a matemática, e jogando ali você pode ir trazendo conceitos matemáticos, como o conceito de chance, de possibilidade, coisas que vai estudar mais lá na frente, mas que o linguajar, a língua, a simbologia e as ideias vão sendo comunicadas. Então a linguagem matemática vai sendo desenvolvida. Então eu anotei aqui que agora a gente iria falar de como estimular o desenvolvimento da linguagem matemática. Eu acabei já falando um pouquinho sobre isso, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais de algumas coisas que estão escritas aqui que talvez eu não tenha passado. Então, voltando um pouco, a criança aprende pela imitação dos 7 até os 7 anos, dos 7 aos 14. Foi o que a Flávia informou pra gente, né? Ela desenvolve o raciocínio, faz as primeiras abstrações, então ela trouxe isso dizendo que a criança vai aprender a linguagem pela observação, pela repetição, né? Já falei isso tudo. E aí ela ressalta a importância da leitura, né? Que a leitura é fundamental, que permite que a criança perceba o vocabulário, a leitura em voz alta, o vocabulário e a entonação. Eu coloquei ainda aqui que eu acho a leitura de um modo geral, né, fundamental, porque permite que a criança tenha contato com a língua em contextos que de repente não é o contexto dela, é um contexto diferente do dela, né? Então ela vai perceber ali a língua sendo usada de uma maneira diferente, como numa outra cultura, por exemplo, de um outro país. Ou a criança que tem uma estrutura familiar, uma história de uma estrutura familiar que é diferente da dela, às vezes ela é filha única, a outra tem irmãos, né, ou tios, ou avós vivos ou não. E ali, nessas leituras, a criança vai ampliando também a sua linguagem, desenvolvendo a sua linguagem, porque ela tem contato com contextos diferentes. E aí eu trago esse paralelo para a matemática. Né? A gente muitas vezes quer escolher um material a seguir com a criança e aquele é o único material de matemática, quando não deveria ser assim. Como eu falei, a gente deve buscar livros, não livros didáticos, mas livros diversos que de alguma maneira tragam alguma coisa, nem que muito sutil, de matemática que a gente possa abordar, ou a gente tem que ficar ligado e atento nos livros, nos filmes, nas histórias que a gente ouve para nas entrelinhas pescar alguma coisa que dê para trazer algum conceito matemático. Vai ser um esforço, tá? Porque não está tão evidente quanto outros assuntos em muitos casos, mas às vezes a gente consegue perceber, sim, algumas coisas que dá para puxar, mas precisa ter a intenção e estar atento. Mas mesmo com relação ao material didático, é importante ter eu sei que é difícil, eu sei que são caros, mas se for possível, se você tiver amigos que vão se desfazer do material que os filhos usaram, ao invés de você falar assim, não preciso porque eu já tenho, não, eu quero, né? Eu quero sempre mais um, porque eu quero poder olhar todos e ver como esse fala sobre esse assunto, como o outro fala, para que até a criança possa começar a fazer algo que eu acho que você, como eu, nós não fizemos na escola, que é ler o livro didático, né? Então, para que ela possa começar a ler um livro didático e tentar entender o que está escrito ali. E é comparando um com o outro que ela vai chegar à conclusão, não, esse aqui é mais fácil de entender, esse aqui eu já achei esse aqui mais difícil ou mais chato, esse aqui é mais legal de entender. E aí você vai saber escolher se você mantém ou não algum material, se você muda, se você não muda. Mas não tô nem falando de mudar, eu acho que tem que ter uma diversidade mesmo. Então, se você puder, tenha vários livros ao seu alcance, ao alcance da criança, para que ela possa ter um contato maior com a linguagem matemática, né? Porque é a mesma coisa, você pode falar a mesma frase em português com uma estrutura de frase diferente, ou usando palavras diferentes, mas você quer dizer a mesma coisa. E às vezes a criança entende uma dessas frases e não entende a outra. E num texto didático de matemática é a mesma coisa. Você pode ter ali 2 textos de 2 livros didáticos querendo abordar o mesmo assunto, o que é multiplicação.
E num vai dar para entender e no outro não vai dar para entender, vai estar mais difícil, né? E às vezes quando chega num outro assunto troca, é aquele outro que estava mais difícil na multiplicação que vai estar mais fácil agora. Então por isso a importância da gente poder recorrer a diversos recursos nessa fase do desenvolvimento da linguagem, não ficar preso. Se você tem um material só e ele flui muito bem, ótimo, né? Tudo bem. Mas principalmente se está emperrando, se está ficando complicado, é importante trazer essa diversidade de livros didáticos e não didáticos para o seu contexto, né, da sua criança. Eu já falei também da importância de falar o vocabulário correto, né? Então, por exemplo, se eu tenho que... aqui, eu vou falar disso mais tarde, né? Que são os number bonds, os números ligados, mas eu vou me referir a isso aqui. Aí eu vou explicar para o meu filho o que ele tem que fazer, né? Que ele tem que escrever os números aqui dentro dos círculos. Eu não vou dizer que ele vai escrever dentro das bolas, porque isso não é uma bola, é um círculo, né? A bola já é o objeto tridimensional, então a gente precisa chamar isso da forma correta. Da mesma forma que tem muita gente que diz que isso aqui é um triângulo. Isso aqui não é um triângulo, isso é uma pirâmide. Triangular, uma pirâmide triangular. Não porque essa face é um triângulo, mas porque a face de baixo é um triângulo, tá? E cada face é um triângulo, mas isso não é um triângulo, né? Ontem mesmo aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu estava conversando com duas amigas e fazendo uma avaliação com os filhos delas, e a gente estava falando da questão do retângulo, né? Tinha uma questão lá que falava de retângulo, de quadrado, e aí eu perguntei para elas, provavelmente elas estão até assistindo aí também, porque elas estão fazendo o curso da Flávia. E eu perguntei para elas, mas o que é um retângulo, né? E aí uma falou, retângulo é uma coisa assim. E a outra falou, retângulo é um paralelepípedo, é um tijolo. E eu falei, não, um triângulo não é um tijolo. Você não pode falar isso com seu filho que o triângulo é um tijolo. Perdão, retângulo. Eu tô falando triângulo, mas é retângulo, né? Eu perguntei o que é retângulo. Eu falei, você não pode falar pro seu filho que um retângulo é um tijolo e que é um paralelepípedo, porque não é. O paralelepípedo e o tijolo são figuras tridimensionais. O retângulo é uma figura plana. Então você pode sim dizer que um tijolo ele tem ali em cima o formato, ou do lado, o formato de um retângulo, né? Que quando você olha para um tijolo, você vê um retângulo, mas você vê um retângulo só em uma das faces do tijolo, não que aquilo tudo é um tijolo, né? E isso é uma coisa muito comum de acontecer, não é difícil. Já aconteceu comigo várias vezes de preencher algum formulário e a pessoa fala, preenche aqui só esses quadrados aqui, mas você vai olhar, não são quadrados, são retângulos. Então tá chamando, só porque é um quadrilátero com canto reto, tá chamando de quadrado. Então se a gente usa essa nomenclatura errada com as nossas crianças, a gente vai gerar imagens erradas. E aí, na hora dela precisar do conceito certo para resolver uma questão de matemática, na hora do estudo formal, ela vai ter dificuldade, porque a imagem conceitual está errada. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Isso também é muito comum, né? Então, para isso, a gente, mãe e pai, precisa compreender corretamente. E agora eu vou mostrar uma coisa que não é que você tem que ensinar desde muito pequeno para os seus filhos, mas você tem que saber como é o certo, para você saber o momento certo de fazer as intervenções para o seu filho também entender certo, né? Então, quando a gente olha aqui, se eu pergunto que figura é essa, talvez a maioria aí vai me dizer que é um quadrado. E que figura é essa? Talvez a maioria vai me dizer que é um retângulo. Essa, provavelmente um losango, vai ter gente que nem lembra desse nome, e essa um losango também, tá? E aí se eu pergunto, aí eu perguntei isso para elas ontem também, né? Eu falei, tá bom, mas o que é um quadrado? Como você define um quadrado? E a resposta padrão, não só delas, mas de eu acho que quase todo mundo que eu já perguntei. Olha que eu já dei aula para curso de formação de professores, em que os professores também definem dessa forma. O quadrado, o que é um quadrado? É uma figura de 4 lados. Quadrado é uma figura de 4 lados iguais. Essa é a definição padrão. Se essa é a definição, que para ser um quadrado tem que ter 4 lados iguais, que é isso que basta, então essa figura aqui seria um quadrado. E ela é um quadrado?
Não é. Ela é um losango e ela tem 4 lados iguais. E essa daqui é um quadrado? Essa daqui é um quadrado. Porque ela tem os 4 lados iguais, mas ela também tem a outra propriedade que um quadrado precisa ter, que é os 4 ângulos retos. Essa daqui também tem os 4 ângulos retos, tá? E o retângulo? O que é um retângulo, então? Aí tem gente que fala, um retângulo é um quadrado esticado. Um retângulo é quando tem os 4 ângulos retos, mas não tem os 4 lados iguais. Não é isso que é um retângulo. Para ser um retângulo, basta ter os 4 ângulos retos. Ué, então o quadrado também é um retângulo? É, o quadrado é um retângulo, tá? Deve estar dando um nó na sua cabeça exatamente agora. Isso é comum. Por quê? Porque na fase da gramática, da geometria, você não aprendeu as definições corretas. Por isso que deve estar dando um nó na sua cabeça. E por isso é tão importante, então, você primeiro entender muito bem essas definições para que você não gere na sua criança as mesmas imagens conceituais erradas que você tem na sua cabeça, que você pode ser que você tenha na sua cabeça, tá? Eu não vou voltar nisso porque não é o foco da aula, mas eu trouxe de propósito e para gerar essa confusão de propósito para você entender a necessidade de estudar coisas básicas, coisa que a gente acha que a gente sabe, né? Eu achava que eu sabia o que era um retângulo e um quadrado. Vou sair dessa aula vendo que eu não sei. Mas quando a gente se dispõe a estudar para entender os fundamentos, né? E aí quando eu falo fundamento é lá na fase da gramática mesmo, é definição, regra, como se relaciona. Quando a gente se propõe a estudar isso, a gente vai sair a cada dia de estudo com a consciência de que a gente sabe menos, né? Isso aconteceu muito esse ano com uma das minhas turmas. Eu dou aula num curso de formação de professores e eu peguei uma turma que é muito, muito boa, muito joia e com um bom conhecimento matemático, porque alguns alunos, infelizmente, chegam às vezes com várias coisas que não aprenderam mesmo, mas essa turma tinha a característica de ter um grupo de alunos que chegou com um bom conhecimento matemático escolar no ensino superior, mas eu dou aula justamente das disciplinas que são vinculadas ao estágio e que vão tratar da matemática que eles vão ensinar na escola, né? Então eu mexo com esses fundamentos com eles, eu mexo com as bases, e quando eu levo coisas assim, né, ou como a gente pensar sobre os algoritmos, por que vai por que empresta, por que põe vírgula, por que põe zero, os porquês dessas coisas. E por mais de uma vez a aula terminou e eles falavam assim, nossa professora, eu tô saindo dessa aula achando que eu sei menos do que eu sabia, do que eu achava que eu sabia, né? Mas isso é verdade, e quanto mais a gente aprende, mais a gente vai perceber que a gente sabe menos do que a gente achava que a gente sabia, ou seja, ainda há muito por aprender, né? Então eu tô falando disso tudo aqui de novo para bater na tecla da autoeducação. Se você quer dar um ensino de qualidade para os seus filhos em qualquer área, não só da matemática, e eu falo isso para mim também, que sou uma mãe educadora hoje em casa, né, com a minha filha. Eu tô suando para aprender coisas que eu só sabia fazer, mas eu não sabia ensinar. E eu tô suando, mesmo na matemática. Muitas coisas eu só sabia fazer e eu não sabia ensinar, porque eu nunca precisei ensinar para uma criança pequena, né? Desde que eu me formei como professora, eu passei a trabalhar na época era 5ª série, de 6º ano em diante, e hoje atuo no superior. Mas hoje, quando eu vou lidar com a formação de professores que atuam com os pequenos e com a minha própria filha em casa há alguns anos atrás, né? Não hoje que ela já está com 13, mas há alguns anos, quando vinha apresentando algumas dificuldades da escola, foi aí que eu comecei a pensar. Como então ensinar para uma criança pequena? Não precisei fazer isso com os mais velhos, porque eles não vieram com tantas dúvidas da escola, eles fluíram com mais naturalidade com o método que a escola que eles estudavam na época usava. Mas já a Raquel trouxe algumas questões que não estavam batendo muito com como ela estava vendo na escola. Então eu precisei fazer esse esforço. Mesmo eu tendo conhecimento matemático, saber fazer não é saber ensinar. Então a autoeducação é importantíssima.
deixo esse desafio aí para as famílias. Bom, tentando me encaminhar para o fim, que objetivos então a gente deve ter para o ensino de matemática na fase da gramática? Como a literatura de educação clássica traz, há uma ênfase na memorização. Mas os textos que eu li, como eu já falei, em relação à matemática, não aconselham a memorização sem a compreensão dos conceitos. Então, na minha opinião, um objetivo deve ser memorizar, chegar à memorização, mas em paralelo tentando sempre promover a compreensão dos conceitos. E aí eu trago 3 habilidades que eu acho muito importantes nessa fase da gramática também, a criança desenvolver, para que depois ela flua com mais tranquilidade nas fases da lógica e da retórica. Então, são 3 habilidades, que é a de cálculo mental, de resolver questões ou resolver problemas e reconhecer padrões em sequências, tá? Então, cálculo mental, resolução de questões e reconhecer padrões em sequências. Essas 3 habilidades que a gente consegue desenvolver desde que as crianças são bem pequenas, elas vão ser fundamentais lá na frente. Então, esses são os 3 objetivos que eu tenho colocado como norte aqui para mim no meu ensino de matemática com a Raquel em casa. O cálculo mental tem sido uma luta com ela, porque ela foi escolarizada até o 6º ano, como eu já falei. A maior parte das escolas, infelizmente, prioriza os procedimentos e os algoritmos desde muito cedo, na minha opinião. Acho que eles deveriam ser introduzidos bem mais tarde e para que a criança primeiro compreenda quais são as ideias envolvidas naquelas operações, para que ela entenda o que é adição, entenda o que é subtração, para que numa historinha ela consiga entender se está somando ou subtraindo, ou multiplicando ou dividindo, para depois chegar no algoritmo, né? Mas infelizmente em muitas escolas eu vejo que essa ordem está trocada. E eu acho que não deveria ser assim. Então, uma forma de trabalhar o cálculo mental é a partir dos manipulativos, quando a criança é bem pequena. Então, por exemplo, se você tem algum material assim, né, que pode ser Lego, qualquer bloco de encaixe, aqui a gente consegue trabalhar não só a contagem, né, pegando de 1 a 1, então, e contar, até a ideia de adição e subtração, por exemplo. Então, aqui eu tenho 10 pretos, 10 blocos pretos, cubos pretos, e eu tenho 2 cubos cor-de-rosa, e eu posso perguntar quantos são, então, os cubos verdes, sem contar, né? E aí eu vou ver se ele já tem a ideia de que 8 mais 2, ou 2 mais 8 dá 10, ou que 10 menos 2 dá 8. Então, aqui é o campo aditivo, que pode ser também muito bem explorado com essa ideia dos number bonds, né? Então, você coloca aqui o total e aqui as partes ou as parcelas, né? E a gente pode começar a trazer essa nomenclatura de parcelas. Quando for uma adição, quando for uma multiplicação, vão ser fatores. Se você traz a ideia de que você pode decompor o 10 em parcelas ou fatores desde cedo, quando lá na frente ele tiver que estudar fatoração tanto de número quanto de expressão algébrica, essa palavra fator, ele já vai saber o que é. É um termo da multiplicação. E o que acontece é que na escola, quando vai estudar fatoração, aí a criança não sabe o que é fator, então emperra. Fase da gramática, precisa saber o que é um fator, a diferença entre um fator e uma parcela do número. Então aqui a gente pode estimular o cálculo mental através do material manipulativo, através dos number bonds. Tem também aquele 10 frames, né, que é quando você tem um retângulo dividido em 10 partes. O meu aqui vai estar meio tortinho, mas é mais ou menos isso, só para lembrar, né, o que é. E aí você pode colocar peças aqui, coloco 3 peças e aí pergunto quantas faltam. Então também são as composições do 10
que é super importante a criança ter na ponta da língua todas essas composições do 10, né? Que 3 e 7 fazem 10, 4 e 6, 5 e 5, 6 e 4, 9 e 1. Bem como depois que ela dá primeiro até 5, quando a criança é bem pequena, depois se amplia até 10 e depois chegando até 20, né, até o 19. Isso é importantíssimo, porque aí você já extrapola uma dezena, então você já vai falar em sistema de numeração decimal, aí você já pode começar a usar material dourado, que eu não deixei aqui à mão, mas a maioria conhece o que tem as barrinhas que representam, posso simular com isso aqui, né? A barrinha que representa 10 e o cubinho que representa a unidade. A diferença é que aqui no cubo ele pode soltar, e no material dourado lá a barrinha ela tá inteira, ele não vai conseguir soltar, né? Então não vai ter o risco de errar a dezena. Então lá no material dourado você já vai trabalhar a ideia de dezena, de unidade, a placa é a centena, o cubo é o milhar. Então dá para explorar tudo isso para desenvolver o cálculo mental a partir disso. Por que eu defendo o uso dos manipulativos? Porque se você usa uma diversidade de materiais manipulativos para fazer essas operações, você usa cubo, usa o number bonds, que já é uma representação do símbolo, né, do numeral, usa o material dourado, usa tampinha, conta carrinho, tudo isso está ampliando a imagem conceitual de número da criança e das operações. A operação não vai ser uma coisa abstrata, ele não vai decorar que 3 mais 2 é igual a 5. Ele vai fazer tanto que 3 mais 2 é igual a 5 com isso. No number bonds, contando no dedo, né? 3 mais 2. Isso aqui é uma imagem visual e sensorial, né? Flávio vai poder falar disso aí muito melhor do que eu, do sensorial. Mas ele está tocando, ele está manuseando, e isso ajuda a criar uma imagem conceitual das operações, tanto de adição, de subtração, de multiplicação, né? Aqui, por exemplo, eu posso trabalhar a multiplicação 4 vezes o 3, que como operação é diferente de 3 vezes o 4. Aqui eu tenho 4 vezes o 3, porque eu tenho 3 de novo e 3 de novo. Eu tenho 4 vezes o 3. Como operação, 4 vezes o 3 é diferente de 3 vezes o 4. O resultado é igual. Então, repara quando você vai ajudar lá o seu filho a resolver as historinhas, as questões, que às vezes tem uma situação proposta que é para ser 4 vezes o 3 e a gente, sem perceber, às vezes troca. Porque pra gente, como tá multiplicação, tanto faz, a gente troca. E aí a criança não entende, a gente não sabe por que ela não está entendendo. Ela está entendendo porque a operação que a gente está propondo não é aquela que está escrito. O que está escrito é outra coisa, apesar do resultado ser o mesmo. Então a gente precisa ter esse conhecimento. Representação de fração, né? Então eu posso tanto entender que isso aqui é 2 mais 3 igual a 5, como eu posso entender que isso é 2 quintos disso tudo, né? Aqui a fração como parte todo, mas fração pode não ser só parte todo. Fração pode ser também uma razão, que é uma comparação. Então, se eu quero comparar, por exemplo, essas duas medidas, eu posso dizer que a razão entre essas duas medidas é de 2 para 5. Agora, repara que esse 2 ele não é uma parte desse aqui. Ele não faz parte desse, então não é parte do todo. É uma comparação, 2 para 5. Assim como fração pode ter a ideia associada de probabilidade, de resultado, ser o resultado de uma divisão, e por aí vai. Tem outros ainda, há outros sentidos de fração ainda, daria uma aula inteira só de fração. Não é só parte todo. Então, se a gente não conhece isso, a gente não tem como proporcionar esse conhecimento para o nosso filho, para que ele amplie a imagem conceitual dele sobre o conceito fração, por exemplo, e então ele não está desenvolvendo a linguagem matemática adequadamente, né? Porque ele não vai conseguir comunicar muitas ideias matemáticas. Se ele só conhece a ideia associada à fração de parte todo, ele tem uma linguagem matemática pobre, porque ele tem poucas ideias matemáticas para comunicar, percebe? Então, isso tudo são dicas de como a gente pode tanto proporcionar uma compreensão melhor dos conceitos, mas como são estratégias também para desenvolver cálculo mental, né? Nessa aqui do number bonds, por exemplo, quando a gente chega em contas assim, quero fazer 13 vezes 5, tá? Quero estimular isso mentalmente. Então, como é que eu estimulo aqui com a Raquel? Eu sempre estimulo que ela
decomponha, né, que ela separe o 13 nas partes, 10 e 3. Por quê? Porque aqui eu sei de cabeça que 10 vezes 5 é 50 e que 3 vezes 5 é 15. E aí, se eu penso no 50 mais 15, eu chego rapidamente no resultado, que é 65 de 13 vezes 5, tá? Como é que ela ainda está viciada a fazer cálculo mental? Que é como eu fazia também, provavelmente pode ser como você faz também. 13 vezes 5. Né? 5 vezes 3, 15, aí vê o vai 1, tudo na cabeça, né? Vai 1, 5 vezes 1, 5, e 1, 6, 65. Bom, fiz cálculo mental. Por quê? Porque eu não fiz no papel. Não é isso que é cálculo mental. Porque se você tiver que fazer uma conta grande desse jeito, na cabeça você vai se atrapalhar, você não vai conseguir. Mas se você desenvolve estratégias assim de cálculo mental, e essa não é a única, essa é uma delas, né? Então a ideia é chegar com a criança na estratégia de cálculo mental que ela ache mais interessante e mais fácil, a gente consegue fazer contas com números maiores até. E não precisa ser uma estratégia só, né? Pode ter várias. Por exemplo, se eu tenho que fazer 19 vezes 12, uma conta difícil, né, de fazer de cabeça. Mas se eu penso em 20 vezes 12, eu sei que é 240. Mas como eu quero 19 vezes 12, é só tirar o 12 uma vez. Então, 240 menos 12 vai dar 228, né? Se eu não errei, certo? Eu não ia chegar rápido assim, nem foi tão rápido, porque eu não sou tão boa de cálculo mental. Eu não sou tão boa nisso, porque eu só fui aprender isso adulta. Então, a minha vida inteira eu fiz cálculo mental visualizando o algoritmo. Tem gente que faz isso que eu fiz agora muito mais rápido do que eu. Porque já desde pequeno pegou esse jeito de fazer. Na verdade, eu fui aprender isso, eu fui ver isso pela primeira vez dando aula, né? Era um aluno que devia estar, talvez, na 7ª série, e ele fazia conta muito rápido. E eu perguntei, como você faz essas contas? E aí ele me falou como ele fazia, e era assim. E aí, desde então, eu comecei a me esforçar. Gente, e é um esforço, porque quando você começa, não é natural você pensar nessas estratégias, mas depois que você pega o jeito, você vê que funciona, mas é um esforço, tem que ter intenção e tem que ter vontade de fazer isso. Então, isso para cálculo mental. A segunda habilidade que eu destaquei, lembra? A primeira foi cálculo mental, resolução de questões e padrão em sequências, reconhecer padrão em sequências. Resolução de questões a gente também pode estimular as nossas crianças nessa habilidade desde muito pequeno, propondo historinhas desde muito pequeno. Então, se a criança ainda está aprendendo que 2 mais 1 é igual a 3, você vai inventar uma historinha em que na historinha ela precise fazer essa conta, tá? Então, não é só montar um papel com um monte de conta armada para ela resolver. Não. Proponha várias historinhas diferentes, não só mudando o nome realmente diferentes. Aí tem que usar a criatividade ou buscar materiais que tenham essas historinhas, né? Que são os probleminhas, mas eu prefiro chamar de historinhas, para que ela desde pequena vá aprendendo a resolver as questões, porque aí ela precisa ler, ela precisa interpretar, aí ela precisa lembrar qual é a operação que vai estar, qual é a operação que tem aquela ideia que está proposta ali. Isso tudo muito antes dos algoritmos. Os algoritmos têm que vir só depois. Os algoritmos, na minha opinião, devem vir bem mais para o final da fase da gramática, com a criança já um pouco maior. As operações com frações, né, também dá para desenvolver quase todas sem ter que decorar nenhuma daquelas regras, só entendendo o que está sendo feito. Eu tenho 2 vídeos da Raquel, eu vou mostrar aqui, porque não dá tempo de eu ficar explicando tudo, né? Mas eu vou pelo menos mostrar 2 vídeos que eu coloquei já há algum tempo no Instagram, de 2 questões que a Raquel resolveu sobre frações de formas diferentes, né? Eram contextos diferentes. Uma envolvia só adição e subtração, a outra já envolvia multiplicação. E como ela resolve isso já no papel, mas só com um desenho de uma forma super rápida que ela desenvolveu, porque primeiro a gente fez com material manipulativo. Então, no vídeo, ela está fazendo com manipulativo para poder ilustrar como é o pensamento, apesar de que nesse momento ela já não recorre mais tanto a isso. Ela faz a representação gráfica, o desenho no papel, mas é aquela imagem, a imagem do que ela fazia com isso e com o outro material que vocês vão ver,
tá na cabeça dela. Então ela rapidamente, quando ela lê uma questão sobre fração, ela faz um desenho no papel e às vezes sem conta nenhuma, só olhando para o desenho, ela consegue dar a resposta da questão. Então eu vou fazer outro exercício aqui do livro de matemática. E o exercício ele fala assim. Ele fala que 1/4 das rosas de um jardim são vermelhas, 1/3 do resto é amarelo e o resto são cor-de-rosa. Ele fala que há 24 rosas cor-de-rosa a mais do que as rosas vermelhas. E ele quer saber quantas rosas tem no jardim inteiro. Então, a gente vai começar aqui. Como a primeira fração que aparece é de 1/4, então eu vou usar 4 pecinhas aqui, que vai significar os quartos, né? Então, a primeira informação que ele dá pra gente aqui é que 1/4 das rosas são vermelhas. Então, eu vou trocar aqui 1/4 pelo vermelho, e esse cubinho vermelho vai significar 1/4, vai significar as rosas vermelhas. Então, aqui a gente consegue ver que 1/4 das rosas são vermelhas. E aí ele fala que 1/3 do que sobrou, que é isso daqui, são amarelas. Então, o que sobrou aqui são 3 cubinhos. E, como são 3 e ele tá falando que 1/3 é amarelo, então um cubinho desse daqui vão ser as rosas amarelas também. Então, vai ficar assim. Então, nós temos 1/4 das rosas são vermelhas e 1/3 do que sobrou, que eram esses 3 aqui, amarelos. Então tá. E o resto, ele fala que são cor-de-rosa. Então, sobrou esses daqui, então eu vou trocar esse daqui pelo rosa aqui. Então, só repassando aqui, 1/4 é vermelho, 1/3 do que tinha sobrado era amarelo e o resto era cor-de-rosa. Então, ficou assim. E ele fala aqui, a próxima informação, que há 24 rosas cor-de-rosa a mais do que as rosas vermelhas. Então, a diferença das rosas cor-de-rosa para as rosas vermelhas, que a gente consegue visualizar aqui, é um cubinho só. Então, se ele fala que 24 é a diferença entre... que há 24 rosas cor-de-rosa a mais do que as rosas vermelhas, então esse cubinho aqui vai ser equivalente a 24 rosas. E ele quer saber quantas rosas há no total de tudo. Então, se a gente sabe que um cubinho é 24, é só a gente fazer 4 vezes 24, que vai dar 96. Então, quantas rosas há no jardim inteiro? Há 96 rosas. Então, a questão é 16. Vou fazer só a A. E a pergunta é assim. Então, primeiro ele explica que esse menino, ele tinha ele gastou 3/5 de dinheiro dele em um presente para a mãe dele. E 3/4 do restante que sobrou num presente para a irmã dele. E aí quer saber qual fração do dinheiro ele gastou um presente para a irmã dele. Então, do dinheiro todo, né? Tá. Porque aqui fala que só 3/4 do que sobrou. Então, a gente quer saber qual a fração do dinheiro inteiro que ele gastou. Uhum. Então, eu vou usar aqui. Eu vou pegar aqui, então, 3/5. Vou tomar aqui. Um desse. E esse daqui. Eu vou pegar, então, a fração 3/5. Aqui, então, tem 3/5. Então, isso foi o que ele gastou comprando o presente da mãe dele. Uhum.
E aí, eu vou pegar um desse daqui, calma aí. Um desse que é dividido em 4, porque ele gastou 3/4. Então, ele gastou 3/4 no presente da irmã. Então, ele gastou esses daqui, deixa eu... Isso, coloca atrás de tudo. Assim. Atrás de tudo, pode colocar atrás de tudo. Isso. Então, o Ele azul... gastou 3/4 do que sobrou, né? Do que sobrou, Então, o azul é o que ele gastou com o presente da mãe. Certo. E o amarelo é o que ele gastou com o presente da irmã. Então, a pergunta é... Qual é a fração do dinheiro todo que ele gastou comprando o presente da irmã? Então, antes a gente tinha só 5 aqui. Mas aí, quando a gente coloca, a gente fica com um quadrado de 5 por 4. 5 vezes 4 é 20. Sim. Então, a fração do dinheiro todo que ele gastou no presente da irmã é 6/20. Certo. Muito bem. Então, eu acho que isso deve ser desenvolvido nos nossos filhos. E hoje ela já faz algumas questões até mentalmente. Outro dia também teve uma questão que ela fez tão rápido, mais rápido que eu, porque eu estava ainda na minha cabeça somando fração. E ela visualizou o desenho e deu a resposta rápido. Eu falei, nossa, como você fez? E ela me explicou, eu falei, lógico, né, que é assim. E aí depois eu fiz o teste, eu fui perguntar para esse meu filho que faz engenharia, eu falei, Rafa, como você resolveria essa questão? E ele foi mais além do que eu ainda, montou uma equação, aí também estava lá, igualando o denominador para somar a fração. Eu falei, vixe, a gente está para trás, viu, Rafa? A Raquel fez isso aqui muito mais rápido. Assim, de novo, não há problema, não tem problema se a pessoa não passa por tudo isso, se ela já aprende o procedimento e ela aprende bem e flui bem, né? Na minha escolarização, quando eu fui escolarizada, na minha época da escola, a matemática que eu tive foi totalmente procedimental. Eu não estudei numa escola que ensinava conceitos, era só procedimentos. Mas eu executava esses procedimentos muito bem. Então eu não tive problema com isso, assim como esse meu filho também não teve. Ele executou sempre os procedimentos muito bem, né? Às vezes até eu queria ensinar alguma coisa, o porquê que funcionava, ele, não, eu não preciso, já sei fazer. E eu, ok, né? Tudo bem. E hoje está se dando super bem na engenharia só com o que ele teve de procedimentos. Então, de novo, né, eu quero reforçar, eu não estou dizendo aqui que isso é ruim em si, só que para algumas pessoas isso não funciona, né? Para minha filha isso não funcionou, só procedimentos não funcionou. Então eu precisei recorrer a outros recursos visuais, palpáveis, que ela pudesse movimentar, que ela pudesse sentir, que ela pudesse ver, recursos com desenho, para que ela pudesse entender. Então isso foi necessário para ela. Então vocês vão ter que avaliar o que é necessário para os filhos de vocês, tá? Então não estou dizendo que só procedimento é ruim e que tem que ter material concreto, não é isso. Tem criança que pega super rápido o procedimento ou cálculo mental e que você não precisa passar por isso. Não tem porquê querer colocar ele mexendo com pecinha se ele já está fazendo de cabeça, ainda que seja visualizando o algoritmo, mas se ele faz isso super rápido, tudo bem, né? O objetivo aqui é ter rapidez, eu acho, agilidade no cálculo mental para facilitar depois. E cada um vai encontrar a sua maneira de chegar. Então, o cálculo mental, a resolução das questões é outra habilidade importante. E, por fim, reconhecer padrões que a gente pode também desenvolver com as nossas crianças pequenas, apresentando isso, por exemplo, né? Então, você apresenta um padrão, né, que vai se repetir, ela precisa reconhecer e conseguir continuar. Isso a gente consegue fazer com criança bem pequena. Pintando, né? Aproveita, usa pincel, tinta para repetir o padrão, enfim, aqueles desenhos que vêm as coisas numeradas e cada número é uma cor, é um padrão. Que mais? O jogo senha também é um jogo que trabalha além de padrão ali não é tanto padrão, ali é mais lógica e possibilidade, já é para crianças um pouco maiores. Mas os padrões, depois a gente pode começar a apresentar padrões numéricos para eles perceberem o que está acontecendo. Gente, é impressionante que
esses padrões numéricos, até hoje, em processo seletivo, nesses exames psicotécnicos, tem de monte, né? Você reconhecer padrão em uma sequência numérica. E isso é algo que pode ser desenvolvido desde pequeno, né? A primeira sequência numérica que dá para reconhecer um padrão são os números naturais, é a contagem. É a criança perceber o que acontece de um número para o outro, né? Ela tem que perceber que está somando um de um número para o outro. Só que essa percepção, se abstratamente, né, só falando nos números ele não perceber, dá para ser visualmente primeiro, né? Dá para ser aqui sensorialmente. Eu estou levantando um dedo a mais a cada número que eu conto. Então, dependendo da necessidade da criança, você vai usar um recurso diferente para que ela possa perceber os padrões. Aí depois vai trazendo sequências numéricas cada vez mais complexas para ir percebendo o padrão. Daqui a pouco seu filho está sabendo função e você nem percebeu que ele já sabe função, porque função nada mais é do que uma sequência com um padrão, né, de formação. Então são essas 3 habilidades que eu acho muito importante a gente ter como objetivo na fase da gramática. Então, mais uma vez para ficar aí, estratégias de cálculo mental, habilidade em resolver questões diversas, não necessariamente armando uma continha, resolver de qualquer jeito. A habilidade é de resolver, não de armar a continha. E reconhecimento de padrões em sequências, tanto com símbolos e cores, quanto com números. Com letras, com palavras, né? Dá para fazer aí o padrão que quiser, não precisa se restringir aos símbolos matemáticos. O importante é reconhecer padrão em sequência. Então, finalizando aqui, eu quero só mais uma vez dizer que eu não vim aqui fazer um juízo de valor sobre métodos, sobre materiais, sobre se é procedimental ou conceitual. A Susan Bauer traz também essa importância de decidir se você vai seguir uma abordagem da matemática procedimental ou conceitual. Eu não vim aqui fazer nenhum juízo de valor e nem dizer que um é melhor do que o outro. Eu vim colocar o meu ponto de vista, né, e o que eu considero como importante e que está alinhado com as coisas que eu li sobre educação clássica. Então eu fiquei muito contente disso tudo estar muito alinhado. No início, quando eu só ouvia falar, né, quando eu não tinha pegado para estudar e eu só ouvia as pessoas falando, eu confesso que eu fiquei muito preocupada, porque a minha filha já estava inserida num contexto de educação domiciliar com esse currículo de educação clássica, e eu só ouvia as pessoas falando: não, vai só decorar, não se preocupa, aqui é só decorar, não é só decorar. E eu ficava: meu Deus, como essa menina vai só decorar? Não vai dar certo isso, né? E eu falei: eu não vou em matemática fazer diferente, eu vou fazer o que eu acredito que tem que ser feito, até porque eu conheço a minha filha, eu sei que com ela não vai funcionar só decorar. Ela já tentou só decorar e não deu certo, eu não vou bater nessa tecla. Eu vou dizer que em história foi uma área que me surpreendeu muito, essa questão da memorização, como ela memorizou determinados fatos e depois, lendo outras coisas, ela puxou: mãe, isso é o que estava naquele texto. Eu falava, é mesmo? E a gente ia pegar e estava mesmo. Então, eu vi que funciona, né? Mas na matemática, para mim, para a minha família, não iria funcionar. Mas você tem a liberdade total, né? E essa é a maior maravilha, na minha opinião, que eu acho que é a educação domiciliar, é a gente poder escolher o que a gente quer fazer. Mas é muito importante que essa escolha seja uma escolha consciente, né? Então, ainda que esse curso aqui, que essa jornada que a Flávia propôs seja um curso sobre educação clássica, né, e que ainda que haja críticas a pessoas que critiquem quem se diz fazer educação clássica, mas não é tão rigoroso naquela educação clássica raiz, né, eu acho que a gente precisa respeitar as adaptações que as famílias querem fazer. Então, a gente pode sim pegar princípios da educação clássica e fazer as adaptações necessárias, é o que eu acho, à nossa realidade. Então, de forma alguma, quero vir aqui dizer que você tem que seguir tudo o que eu falei, ou fazer tudo o que eu disse, e que o que você faz ou o que outra pessoa faz não é bom. Não é isso, não é essa a minha intenção aqui. Acho que respeito ao que o outro faz é fundamental, né? Só o outro conhece o filho, como pai e mãe.
certo? Então, eu sei que foi muita informação, que são muitos desafios e que a gente tem decisões a tomar. Então, eu quero deixar aqui algumas perguntas, né? São 5 perguntas, 4 principais e uma quinta que tem que ficar em quinto lugar mesmo, em relação ao ensino de matemática, tanto na educação clássica e principalmente, como em outra perspectiva qualquer, mas principalmente na educação clássica, que resgata para os pais essa autoridade do ensino, né? Que a Flávia falou disso também, desse resgate, e acho que isso é muito encantador, né? A educação clássica vem trazer essa responsabilidade de volta para a gente. Então, as perguntas são, primeira, eu quero que o meu filho aprenda matemática para quê? Talvez essa seja a pergunta mais difícil de responder, mas a gente precisa responder. Para que eu quero que meu filho aprenda matemática? Porque, dependendo do seu objetivo, isso vai nortear todas as suas outras respostas. Então, essa é a primeira. Depois, eu quero que ele aprenda uma matemática procedimental ou conceitual. Então, repara que dependendo do que você responder na primeira, vai ter que ser a procedimental mesmo, né? Então, quero que aprenda matemática para quê? Segunda, eu quero que ele aprenda uma matemática procedimental ou conceitual. Terceira, eu vou ensinar como eu aprendi ou eu vou aprender para ensinar da forma que eu entender que é a melhor para ele hoje. E aí isso nos chama para autoeducação. Quarta, eu ensino ou eu terceirizo, tá? Porque eu também não acho que há um valor menor em terceirizar. A gente não tem que dar conta de tudo, nem de todas as áreas do conhecimento. Pode ser que matemática seja realmente muito dolorido, sofrido e difícil para você. E que o tempo que você vai levar para aprender passou, seu filho cresceu, né? Então não há problema em terceirizar. Porém, quando as crianças são bem pequenas, eu concordo com a Susan Bauer. Se a criança é bem pequena, aquilo que ela precisa aprender, você é capaz de aprender. Então deixa para terceirizar um pouquinho mais tarde, né? E esse terceirizar pode ser colocar alguém para ensinar seu filho, que provavelmente é o que vai acontecer com muitas famílias quando eles ficarem maiores, né? Eles vão ser ensinados por outra pessoa, ou presencialmente, ou numa videoaula, porque nem todas as famílias vão dar conta da matemática até o fim. Mas o terceirizar pode ser também eu comprar um material didático e eu colocar na frente do meu filho e seguir aquilo à risca, sem nenhuma crítica, sem nenhuma crítica mesmo, sem querer olhar e ver se aquilo está sendo bom ou ruim, se aquilo está sendo pouco para o que meu filho poderia render, ou se aquilo está sendo pesado demais para o meu filho que é mais visual, ou meu filho é mais rápido de cálculo mental e o material traz um monte de proposta com material manipulativo, entende? Então, comprar um material e colocar na frente do seu filho todo dia, meia hora. Ok, ele está fazendo matemática sem uma postura crítica, isso também é terceirizar, ainda que seja você que está lá com seu filho, né? Então você tem que estar consciente, ciente de tudo que está se passando ali, para avaliar se ali é pouco, se ali é muito, se ali é a abordagem ideal para o seu filho ou não, se eu pego um outro material para complementar ou não, certo? Então, as 4 perguntas que eu fiz até agora. Eu quero que meu filho aprenda matemática para quê? Eu quero que ele aprenda uma matemática procedimental ou conceitual. Eu vou ensinar como eu aprendi ou eu vou aprender para ensinar. E sou eu que vou ensinar ou eu vou terceirizar? Né? Talvez essa quarta tenha que vir antes da terceira, né? Porque se eu decidir que eu vou terceirizar, a outra não faz sentido. Posso ter trocado a ordem aqui. Agora, a quinta eu acho que é a quinta mesmo. E que normalmente é a primeira que me fazem, né? Mas ela tem que vir depois disso tudo, que é que material eu uso. Né? Essa é a pergunta que eu mais ouço. Mais ouço das pessoas, das famílias que me procuram lá no Instagram, é essa pergunta. Que material você indica para eu usar com meu filho? Só que eu não conheço a família, eu não conheço a criança, eu não sei qual é a história dela, se ela passou pela escola, se ela não passou, não sei nada. Como é que eu vou orientar que material a pessoa usar sem eu conhecer a criança? Então, geralmente, quando a pessoa me pergunta, ou eu indico alguns, né, para ela conhecer, ou, em alguns casos, dá para gastar um tempo, conversar, tentar entender qual é a realidade. Falar, olha, por isso que você está me contando, me parece que esse material
vai ser o melhor, mas dá uma olhada também nesse, porque é uma responsabilidade muito grande para mim, né? Indicar um material que depois a pessoa gasta lá e não dá certo. Então, essa pergunta ela tem que vir por último, né? Depois que você sabe muito bem a resposta das outras perguntas, aí você vai saber que material você tem que usar, que material... eu compro o Cuzinero ou compro material dourado? Ou cubos de encaixe? Não sei, né? Eu sou suspeita, porque material manipulativo e concreto eu quero ter todos que eu posso. Claro que eu não tenho todos que eu posso, porque não dá, né? Mas eu tenho o máximo que eu posso, porque às vezes tem questões que a Raquel já não entendeu com um material, entendeu com outro, né? Então, a gente precisa ter essa versatilidade também. E não precisa ser só material caro. Tudo isso aqui, todos esses materiais a gente consegue fazer ou simular com sucata, com coisa que vai pro lixo, tá? Então, eu finalizo com essas perguntas, deixo essas perguntas e todas essas informações e espero ter colaborado para a compreensão de como fazer matemática dentro da educação clássica e principalmente na fase da gramática, o que desenvolver na fase da gramática, né? Se você for olhar os livros didáticos, talvez vai ter muito mais coisa até lá o quinto, sexto ano, que talvez seja quando termina mais ou menos a fase da gramática, vai ter muito mais coisa do que eu falei aqui. E não é que não tem que passar por tudo aquilo. Se seu filho está fluindo bem, vá por tudo aquilo. Mas como objetivo, né, de domínio, de habilidades, eu considero que são essas que eu citei aqui, certo? Bom, e então finalizamos a aula agora. Espero que tenha contribuído, como eu já falei. E eu queria só falar um pouquinho de um curso que eu tenho com outros dois professores, o professor Léo e o professor Fábio. A Flávia falou que eu poderia divulgar aqui o curso ao final. Algumas pessoas já devem conhecer. Ele é um curso voltado para pais de crianças até 6 anos. 6 ou 7 anos, ou seja, até a fase em que a criança é alfabetizada, né? Tá ali no processo de alfabetização. 6 ou 7 anos, podendo ir até 8, se a criança apresenta alguma dificuldade com matemática. Se ela já flui muito bem, siga. Mas até essa faixa etária, o curso eu acho que ele é ainda bem rico e contribui. Nesse curso a gente aborda toda essa questão de como desenvolver a imagem conceitual sobre números, quantificação, a gente fala de paridade, a gente trabalha as primeiras ideias associadas à adição e subtração, sistema de numeração decimal, tudo trazendo conceitos. Quais são esses conceitos que a gente precisa no dia a dia conseguir proporcionar a vivência para os nossos filhos, para ampliar a imagem conceitual e para trazer os termos para o nosso cotidiano, para ampliar a linguagem matemática. Então tem essa parte conceitual, como também tem muita prática, muita prática. O Léo, que é um dos professores, tem uma filha de 6, tá com 7 agora, mas na época que a gente gravou as aulas ela tinha 6, então ele gravou muitas atividades que a gente propõe com ela. Além disso, a gente propõe outras atividades, não feitas diretamente com a criança, mas a gente orienta como fazer essas atividades. Então, é um curso que está disponível aqui na Connect também e que, para as indicações da Flávia, para quem está nesse curso aqui, a gente vai oferecer um cupom especial de desconto. Se você quiser fazer o curso, é um cupom de 35%. Então, é só na hora de finalizar a compra, escrever Flávia Indica. Ou clicar direto no link que a gente vai deixar disponibilizado aqui logo abaixo da aula, tá bom? Além do curso, outros meios que vocês podem entrar em contato comigo se quiserem é pelo perfil do Instagram, Matemática em Casa. E a gente também tem um grupo no Telegram. É um grupo de troca de experiências entre famílias educadoras. Então, é um grupo onde você tem toda a liberdade para falar o que você quiser, perguntar, responder a pergunta do outro. Não é um grupo em que eu sou a voz da verdade ali. Não, é um grupo de troca de experiência de famílias educadoras só sobre matemática, né? Porque eu sei que tem vários outros grupos, mas eu criei esse para restringir o assunto ali para matemática.
então você também está convidada ou convidado para fazer parte desse grupo e trocar experiências ali também, ok? Mais uma vez, muito obrigada, Flávia, pelo convite. Foi um prazer enorme gravar essa aula para o seu curso e com certeza eu fui a pessoa que mais aprendi. Espero que todos aprendam, mas eu sei que eu aprendi muito preparando essa aula para o seu curso. Muito obrigada.